André José Andreoni, o Antonio, foi um jesuíta italiano que viveu no Brasil na virada do século XVII para o século XVIII. Ele morreu na Bahia em 1716. Andreoni, ou Antonio, era uma personalidade muito preocupada com questões de economia e ele se dedicou bastante a tentar entender a realidade brasileira, tentar entender o Brasil do ponto de vista econômico. Ele foi muito atento a questões estatísticas, a números de produção, a questões relativas à integração de diferentes áreas produtoras e os mercados centrais. Ele tratou de diversos produtos, né? Analisou a sua dinâmica produtiva no Brasil e, principalmente, Antonio se dedicou a refletir sobre a área mineradora, as Minas Gerais. Ele viveu no período, né, a partir de 1690, quando as minas foram descobertas, e até o período, até a primeira ou segunda década do século XVIII, ele viveu esse período no qual a mineração estava em franca ascensão. Então ele pôde, de uma forma muito cuidadosa e estatística, matemática, ele pôde analisar de uma maneira muito intensa os efeitos da mineração sobre o restante da economia brasileira. Então, como economista, nós diríamos assim, Antonio foi muito crítico com relação ao que estava acontecendo e os efeitos gerais, por exemplo, do aumento de preços na região mineradora e o aumento de preços decorrentes em todas as outras regiões no Brasil. Em função dessas observações, Antonio escreveu um livro que foi publicado em Portugal em 1711, chamado Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas. Drogas são os produtos de origem vegetal, né? Quer sejam plantados ou extraídos da natureza. E como o próprio título diz, o Antonio, ele pretendia aí analisar a riqueza do país e como essa riqueza era produzida através desses produtos da terra. O livro de Antonio foi um livro recebido com tamanha inquietação, tal a sua profundidade analítica, que assim que as pessoas em Portugal tomaram ciência do seu conteúdo, do seu teor, a Inquisição foi movida no sentido de apreender todos os exemplares. E de fato foi o que aconteceu. Todos os exemplares do Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas foram apreendidos e queimados. Sobraram alguns poucos exemplares, né, que felizmente nos permitem hoje ter o acesso a essa obra e a sua relevância, a sua importância, né, a sua grandeza. Mas é interessante porque o livro de Antonio, tão bem feito, tão preciso, né, nas suas tábuas produtivas, estatísticas, né, ele incomodou muito determinados setores da administração portuguesa. Em grande parte porque Antonio não apenas faz essa análise, nós diríamos, econômica da sociedade brasileira da época, mas também o que é revelador assim, de alguma coisa que as pessoas achavam que deveria permanecer mais ou menos oculta, né, principalmente de olhares estrangeiros ou dos próprios olhares, né, das pessoas que viviam no Brasil, em Portugal, na medida em que o conhecimento é sempre uma forma de devassar estruturas de poder pré-existentes, não apenas por isso, mas também porque, entre outras coisas, Antonio, por exemplo, dá os caminhos, ele menciona os caminhos do ouro, né? Ele diz por onde passavam os principais caminhos que iam, principalmente do Rio de Janeiro, na direção das zonas produtoras de ouro. Então isso foi considerado
poderia ter sido considerado como uma atitude, como a revelação de uma espécie de mapa da mina para que pudesse servir a interesses que não eram interesses desejados pela administração portuguesa, pela administração ou pelas administrações brasileiras. Mas o mais importante, Antônio, e isso é muito interessante de ser notado, porque embora fosse um economista, embora fosse uma pessoa preocupada com os números, portanto, Antônio, como todos os jesuítas, colocavam os números, as quantidades, abaixo das qualidades em termos de importância. Quer dizer, ele não olhava a economia do Brasil apenas com os olhos dos números. Ele olhava a economia do Brasil com olhos morais, com olhos éticos, ou com algum tipo de preocupação de natureza subjetiva ou metafísica. E isso singulariza a análise que ele fez do Brasil nessa época. Então, ao mesmo tempo que ele faz uma análise muito cuidadosa para os padrões da época, por exemplo, como já mencionamos aqui, da influência dos preços das minas no resto dos preços no Brasil, mostrando, como ele mostra, que o aumento dos preços nas minas gerou um aumento dos preços no Brasil como um todo, e não apenas isso, a fuga, a gradual deslocamento, por exemplo, de boiadas da região do Nordeste ou da região da Bahia em direção a Minas, para alimentar o crescimento demográfico mineiro, gerou escassez na Bahia ou no Nordeste. A fuga de serviços especializados de outras áreas do Brasil para a região mineradora gerou escassez de serviços, né, de profissionais em outras áreas do Brasil, o que quer dizer que ele demonstra de alguma forma econômica, né, matemática, nós diríamos assim, que as minas, longe de serem uma solução para o Brasil, foram um problema para o Brasil. Além disso, a coisa principal no Cultura e Opulência do Brasil, no livro de Antônio, é a análise moral que Antônio faz da questão. Quer dizer, a crítica que Antônio faz da existência dos costumes, a crítica que ele faz dos costumes do Brasil na época e da atitude dos brasileiros diante daquele processo todo. Há uma longa crítica que os jesuítas sempre fizeram no Brasil, desde o primeiro momento que chegaram aqui, que foi, claro, como já mencionamos em outras oportunidades, uma crítica à atitude moral do brasileiro, a forma como o brasileiro hipertrofiava os interesses individuais e a maneira como, nessa hipertrofia do indivíduo, os brasileiros deixavam totalmente à margem as questões relativas à manutenção do bem comum. Quer dizer, como os brasileiros, eles não se dedicavam, eles não davam importância a padrões éticos, a padrões morais maiores, né? Eles não consideravam autoridades morais específicas, como eles agiam de acordo apenas com as suas próprias inclinações, dos seus desejos, eles tendiam a considerar o indivíduo, a parte, como superior ao todo. Consequentemente, o bem comum, a ideia de que os trabalhos, de que as atividades na sociedade deveriam de alguma forma privilegiar ou favorecer o bem comum, era uma ideia desconhecida, né, na visão geral dos brasileiros. Então, o que o Antônio ele vai mostrar no livro dele, e isso ele mostra assim com uma clareza muito grande, é que a região mineradora, tendo sido descoberta por traficantes de escravos, o que quer dizer, o que liga aquela descoberta a uma atitude que a Companhia de Jesus condenava violentamente, que era a escravidão indígena, porque ele via na escravidão indígena, como em geral em toda a escravidão, mas especificamente na escravidão indígena, um foco de desagregação moral, não só individual, mas da sociedade como um todo, né? Os jesuítas eles vão... O
o Antônio vai ver nessa descoberta o primeiro sinal de que a região mineradora como um todo, o processo de mineração, ele tinha uma espécie de vício de origem. Ou seja, o que mover aquilo e o que vai mover a construção das estruturas de mineração não é, de forma alguma, um interesse voltado para a satisfação do bem comum, mas exclusivamente uma ação que é movida pela satisfação de interesses particulares. Nesse caso específico, ele analisa como é que se constitui a sociedade mineradora e a sua imoralidade. Ele comenta, por exemplo, o Antônio, que na região mineradora não existe qualquer tipo de ordem de costumes e qualquer tipo de ordem legal. Não há juízes, não há ministros, ele comenta, né? Não há qualquer tipo de lei. O que faz, apenas, ele até analisa, ele até diz isso, ele diz apenas algumas questões relativas a quem é dono de o que é estabelecido, mas no resto, diz ele, impera o roubo e impera o assassinato. Ora, o que ele comenta, o que ele afirma, é que se você não tem uma ordem moral e você não tem uma ordem legal, você tem um processo, uma atividade que não pode dar bons resultados para o coletivo. Então, voltando à questão econômica, ele discute que realmente existe um aumento de preços na região mineradora e esse aumento de preços redunda em aumento de preços em outras regiões, ele não está tratando isso apenas do ponto de vista econômico, ele está dizendo que isso acontece em grande parte, ou essencialmente, né, porque a atitude dos brasileiros é da hipertrofia do individual. Consequentemente, não há nenhuma preocupação, nem, você poderia dizer assim, mas do Estado, a questão não é nem do Estado, não há por parte dos brasileiros, em sua maior parte, um envolvimento com a preservação do bem comum, ou do todo. Então, o que o Antônio faz do ponto de vista assim, de análise econômica, isso é muito relevante, é muito interessante, é amarrar a situação precária do Brasil a uma situação precária do ponto de vista moral. Ora, como o nome do livro é Cultura e Opulência do Brasil, o que ele está querendo dizer também é que, por mais que o Brasil tenha um potencial imenso, um potencial econômico imenso, uma riqueza latente imensa, e ele chega a afirmar com relação ao ouro, que o ouro ele é um bem, não há a menor dúvida, mas a forma como o ouro é administrada pode torná-lo um mal. Então, quando ele diz que o Brasil tem uma riqueza imensa, ele ao mesmo tempo diz que existe no Brasil uma dificuldade também imensa dos brasileiros em administrar esses recursos em seu próprio benefício, principalmente porque eles administram esses recursos de uma forma privada, de uma forma subjetiva, de uma forma relativista, sempre levando em consideração o interesse pessoal e jamais o interesse público. Então, o que é que acontece na visão de Antônio? A riqueza do Brasil, longe de se revelar um horizonte de prosperidade, e a prosperidade ele não entende apenas como a prosperidade material, mas como prosperidade material e espiritual, prosperidade moral, né? O desenvolvimento de uma sociedade onde todos reconheçam limites e atuem dentro desses limites, respeitando no limite o limite público, o limite do todo. Quer dizer, o Brasil, essa riqueza, longe de se constituir um horizonte de prosperidade, se constitui para Antônio num muro de impossibilidades. Ou seja, a riqueza natural do Brasil, ela não tem um efeito de desenvolvimento, ela tem um efeito devastador das estruturas existentes. Essa observação de Antônio é muito interessante, muito relevante, porque ele pensava isso, ele visualizava isso no Brasil do século XVIII,
no princípio do século XVIII, e entendia que essa era uma particularidade da sociedade brasileira. Ou seja, no Brasil, a riqueza natural, a potencialidade do Brasil, na forma como ela é administrada pelos brasileiros, não conduz o Brasil à sua prosperidade, mas conduz, na maior parte das vezes, à sua ruína. Então ele vê o ouro, por exemplo, do Brasil, longe de ser um elemento de crescimento, um elemento de empobrecimento. E ele atribui isso aos problemas morais brasileiros, né? A forma como os brasileiros se relacionam uns com os outros e com o todo. O tema de Antonil é muito importante, muito relevante, porque ele aponta um problema essencial, né, na sociedade brasileira, que não parece que tenha desaparecido nos últimos 300 anos. Pelo contrário, as questões relativas às dificuldades dos brasileiros em aceitarem esses elementos do todo, em utilizarem a sua riqueza em benefício de todos, ou seja, no qual o crescimento individual deva ser entendido como o crescimento do coletivo, esses problemas continuam muito presentes. Por isso, a obra de Antonil, O Culto e a Opulência, continua sendo um livro muito atual.